Olá e bem-vindos! Sabem, a imagem que a maior parte de nós tem do cristianismo em África está muito provavelmente errada. Pensamos logo em missionários europeus ali no século XIX. Mas isso é só um pequeno capítulo de uma história com quase 2000 anos. Vamos lá desconstruir essa ideia. 734 milhões. Reparem bem neste número. Esta é a estimativa de cristãos em África hoje. Isto faz do continente o novo e indiscutível centro do cristianismo a nível mundial. A questão é, como é que isto aconteceu? Pois esta é a grande pergunta que nos vai guiar. E a resposta, garanto, leva-nos numa viagem fascinante e, em muitos aspectos, surpreendente, que vai desde os primeiros dias da fé até ao mundo de hoje. Vamos a isso? Ora bem, para encontrar as verdadeiras origens temos de recuar muito no tempo. Não vamos para a era colonial. Vamos muito mais atrás, até à era dos apóstolos. O cristianismo africano não é uma importação recente, é uma herança antiga e muito profunda. A história começa muito cedo. A fé chega ao Egito por volta do ano 50 d.C. Pouco depois, já no século II, está estabelecida em Cartago, no que é hoje a Tunísia. No século IV, o reino de Aksum, na Etiópia, torna-se uma das primeiras nações oficialmente cristãs do mundo. E no século seguinte, o norte da África era um dos maiores e mais influentes centros cristãos de todo o Império Romano. Era um verdadeiro coração da fé. E atenção, os primeiros africanos não foram meros receptores passivos da fé. Longe disso, eles foram os seus arquitetos. Nomes como Agostinho de Hipona, Tertuliano, Orígenes. Eles não só moldaram a teologia cristã, como a definiram de formas que perduram até hoje, desde o combate às primeiras heresias até à criação do monaquismo. Ok, se as raízes são assim tão profundas, então por que é que esta história foi, de certa forma, esquecida? Bom, a resposta está numa colisão de impérios que mudou para sempre o mapa religioso do norte de África. Com a chegada do Islão, a partir do século VII, foram introduzidas novas pressões sociais e económicas. Uma delas era o imposto jizya, aplicado a não-muçulmanos. Isto não levou a uma mudança da noite para o dia, mas ao longo de séculos contribuiu para uma conversão gradual da população e para o declínio da visibilidade do cristianismo na região do Magreb. No entanto, a fé resistiu. E de que maneira? No Egito, a Igreja Copta perseverou, mantendo-se viva até hoje. E, de forma absolutamente notável, a Igreja Ortodoxa Etíope manteve-se como um farol cristão, um reino independente que preservou tradições únicas ao longo de séculos de isolamento. E agora, damos um salto de muitos séculos para a frente, para a segunda grande vaga do cristianismo a chegar ao continente. E esta é aquela que a maioria das pessoas associa, erradamente, como sendo toda a história. Esta nova vaga chegou nos porões dos navios dos colonizadores. Missionários, comerciantes e soldados chegaram juntos. A cruz e a espada, de certa forma, avançaram de mãos dadas, ligando a fé ao projeto colonial. E aqui surgiu um ponto de grande tensão. A mensagem do cristianismo era, em teoria, universal, mas a embalagem que vinha era distintamente europeia. Práticas culturais africanas, como certas danças ou a veneração de antepassados, eram vistas como pagãs e algo a ser erradicado. Isto, claro, criou um conflito profundo. E é precisamente aqui que a história dá uma volta fascinante. Porque não acaba com a imposição de uma fé estrangeira. Pelo contrário, é aqui que começa a parte mais dinâmica da história moderna. O momento em que os africanos tomaram controle da narrativa e fizeram a fé sua. O contraste era gritante. Os missionários condenavam a poligamia ou a dança no culto. Mas quando os africanos começaram a ler a Bíblia nas suas próprias línguas, encontraram ali coisas que ressoavam com as suas tradições. Viam poligamia no Antigo Testamento e viam a expressão de alegria através da dança. Começaram a reinterpretar tudo à luz da sua própria cultura. Foi um processo de apropriação em 3 passos. Primeiro, a Bíblia nas línguas locais permitiu uma interpretação própria. Segundo, surgiram líderes carismáticos, profetas como Simon Kimbangu, que desafiaram a autoridade europeia. E, finalmente, nasceram novas igrejas que fundiam a fé cristã com uma visão do mundo genuinamente africana. E foi precisamente esta africanização do cristianismo que serviu de motor para uma explosão demográfica que está, literalmente, a redesenhar o mapa religioso do mundo. Vamos olhando para os números para perceber a escala disto. Os números são de cortar a respiração. Em 1900, havia cerca de 10 milhões de cristãos em toda a África. Hoje, mais de 734 milhões. Nenhuma outra região do mundo, em toda a história, viu uma transformação religiosa tão rápida e em tão grande escala. É impressionante. 100 mil. Este número não é uma estimativa.
é a capacidade de um único auditório de uma igreja na Nigéria, o Glory Dome. Isto dá-nos uma pequena ideia da escala das chamadas megachurches africanas, que são verdadeiros centros de fé, mas também de poder social e económico. Agora, é fundamental perceber que o cristianismo africano não é uma coisa só, não é monolítico. É um mosaico vibrante. Temos o catolicismo, várias denominações protestantes, as antigas igrejas ortodoxas e, claro, uma fatia enorme e crescente das igrejas de iniciativa africana, cada uma com expressões de fé únicas e muito próprias. Esta citação do grande historiador Lamin Sanneh capta na perfeição esta mudança sísmica. O que ele nos diz é que o centro de gravidade do cristianismo global já não está na Europa ou na América do Norte. Mudou-se de forma decisiva para o Sul, para a África. E é com esta pergunta que ficamos. A fé cristã foi moldada por Jerusalém, por Roma, por Genebra, por Cantuária. Agora está a ser moldada por Lagos, por Addis Abeba, por Kinshasa. Esta não é apenas a história não contada do passado do cristianismo. É muito provavelmente a história que está agora a ser escrita sobre o seu futuro.